Irmãos, a última aula nós terminamos o quê, irmãos? O livro de... 1 aos Coríntios. Primeiro livro de Samuel. Amém, meus irmãos? Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Quase todos. Hoje, então, nós vamos dar prosseguimento no segundo livro de Samuel. Não sei se alguém estudou, já leu esse livro, mas é importantíssimo. Esse livro, na verdade, é uma continuidade do primeiro livro de Samuel, como nós estávamos falando na semana passada. Os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e 2 Crônicas, são livros que, originalmente, eles foram escritos em apenas um livro cada um, né? 1 Samuel, 2 Samuel, um livro. 1 Reis, 2 Reis, um livro. E 1 Crônicas e 2 Crônicas, um livro. Mas, na época da tradução, então, foi feita essa separação para melhor compreensão, evidentemente, por conta dos rolos, para que ficassem menores a nossa compreensão, enfim. No livro de 1 Samuel, nós vemos, iniciou-se o ministério, logo no início de Samuel, assumindo a posição de último juiz, né, que ele assumiu no lugar de Eli, e então entra em cena o período monárquico, né, através de Saul e a seguir Davi. E nesse livro de 2 Samuel, então, nós vamos ver toda a trajetória do reino de Davi. O trabalho, a sua vida, o seu desenvolvimento, do seu trabalho, enfim, à frente do reino, ainda o reino de Israel unificado, né? E aí, irmãos, nós podemos observar algo que é muito importante. Eu queria que os irmãos colocassem aqui. Livro 1 Samuel 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Quando, então, é definido uma posição que Davi iria assumir e, posteriormente, iria dar prosseguimento até a vinda de Jesus, né? Sobre o desenvolvimento. 1 Samuel 13, tá, irmão? Os irmãos hoje vão ter que me ajudar porque eu esqueci meu óculos. A pastora Badaró não me lembrou. 1 Samuel 13. Alguém pode ler aí bem alto? Porque os meninos ainda estão acertando lá. 1 Samuel 13. Olha, você leu outra passagem, tá, irmã? 1 Samuel 13, tá? Eu vou ler aqui. Pode ler. Muito bem. Aqui nós temos uma palavra, e inclusive eu pedi para a gente ler novamente, que na semana passada, eu não sei quantos lembram disso, que nós lemos aqui, né? Eu queria que os irmãos observassem com muito interesse essa parte. Por quê? Porque o Senhor estava aqui confirmando o reino de Israel para sempre, né? Aqui está dizendo, vou ler novamente, para os irmãos que inclusive estão em casa entenderem. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste do mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E aí, quando Saul sai de cena, entra quem? Davi.
E aí o Senhor confirma para sempre o reino sobre Davi. Amém, meus irmãos? Tá certo? A questão é que, quando nós não observamos exatamente o que quer dizer esse versículo, e aí muita gente traz confusão sobre isso, é quando começam a colocar que Davi seria eternizado como o nosso rei. Entretanto, irmãos, é importante entender que Deus colocou sobre Davi uma grande responsabilidade até a vinda de Jesus. Aí nós vamos ver um pouco sobre isso, ok? Então, o Senhor colocou uma responsabilidade sobre Davi e deu-lhe o privilégio de conduzir toda a sua posteridade até o nascimento de Jesus, porque Davi foi constituído um reino sobre a terra, um reino terreno. Entretanto, esse reino eterno viria, sim, lá do princípio de Davi, da raiz de Davi, né, até Jesus. Então, Jesus é o rei, aquele que é rei eterno. E aí é por isso que hoje existe uma grande dificuldade, principalmente entre o povo judeu, principalmente os judeus ortodoxos, aqueles que professam uma religião, o judaísmo, que buscam dentro da Torá, dentro da palavra de Deus, estarem fundamentados dentro da palavra de Deus, e aí eles não aceitam que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus, porque eles entendem que Davi é o reino que foi estabelecido por Deus sobre a terra. Aqui o Senhor estava colocando sobre Davi um grande privilégio, um privilégio que veio desde o princípio lá de Abraão, quando Deus fez as promessas a Abraão. Entretanto, irmãos, nós vamos ver em todo esse livro de 2 Samuel, toda a trajetória de Davi. E aí é onde se confirma aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, que nós não somos nada sem Ele, né? Hoje, infelizmente, muitos se levantam e começam a estudar a palavra de Deus, começam a estudar diversas filosofias, diversas teorias, e daí a pouco a pessoa acha que já é o dono do mundo ou o dono da verdade, né? E aí o Senhor mostra, principalmente no livro de 2 Samuel, que Davi, sendo um homem ungido por Deus para levar à frente o seu trabalho, as suas mensagens, a sua orientação ao seu povo, e para hoje nós aqui, apesar de tudo isso, ele era um homem que era falível, né? Então, irmãos, muitas pessoas às vezes começam a estudar, e aí começam a entender que já sabem tudo, e aí começam a se levantar contra os ensinos que tem na própria palavra de Deus, porque esquecem de estudar a palavra de Deus. Aí é quando o Senhor vem e diz: errais, por quê, irmãos? Porque não conhecem, porque não buscam, não aprendem, não buscam na palavra, mas ficam ouvindo lorotas por aí, né? Então isso é muito problema, né? Ficam ouvindo pessoas que às vezes estudaram muito, têm uma boa posição na sociedade, sabem falar muito corretamente, e aí trazem muitos problemas para aqueles que preferem ouvir essas questões, né? Então o livro de 2 Samuel ele traz toda essa realidade, é uma visão do homem que foi chamado por Deus, que diz o profeta aqui no primeiro livro de Samuel, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e também ele vai confirmar lá no livro de Salmos também, Davi era um homem segundo o seu coração, mas que um homem falível, que tinha possibilidade de problemas e que precisava da unção de Deus em todas as suas ocasiões, em todo o tempo da sua vida. Então hoje, não tem aquele que se levanta e que aprende toda a palavra de Deus, que decora toda a palavra de Deus e que diz: eu sou quase igual a Deus. Não tem, porque esse com certeza vai cair. Nós vemos isso lá em Paulo escrevendo aos Coríntios, lá nos primeiros capítulos, quando ele fala sobre a sabedoria de Deus, sobre a sabedoria de Deus, a loucura dos homens, em relação à sabedoria de Deus, né? Ele fala isso lá no livro de Jó, quando lá no capítulo 38, apesar de Jó ser um homem segundo o seu coração também, ele diz: olha, quem é você para querer saber tanto quanto eu? Quem é você para querer me contestar, né? Um homem que Deus colocou o seu selo sobre ele, né? Então hoje não existe ninguém, nenhum ser humano que possa dizer: eu conheço profundamente o coração de Deus. Não, até o Senhor ninguém chega.
nós nos aproximamos e buscamos conhecê-lo, e é preciso que nós conheçamos a cada dia. Mas você nunca vai chegar ao conhecimento do Senhor. Eu conheço tudo, todos, né? Hoje é por isso que muita gente cai, por conta dessa situação. E pior, não somente cai, quanto leva muitos. E esses muitos serão julgados. Principalmente esse que fala conforme diz, eu falo em nome de Deus, e às vezes Deus, na verdade, não está falando através desse homem. Então, irmãos, aqui nesse livro de 2 Samuel, a gente percebe claramente essa questão, né? Então, o livro de 2 Samuel, ele traz um tempo, toda a sua narrativa, de 40 anos. Nós sabemos que Davi, ele reinou os primeiros 7 anos, aonde, irmãos? Quando ele assumiu o reino, nós falamos na semana passada, em Hebrom, né? Ele assumiu o seu reino lá em Hebrom. E aí passou durante 7 anos trabalhando para que pudesse então conquistar a cidade que seria fundada então ali o reino, a capital do reino, que até hoje é uma capital espiritual, né, evidentemente, Jerusalém, capital de Israel, né? E na verdade a gente sabe que politicamente é Tel Aviv, e hoje tem uma grande concorrência para tentar levar a capital política também para Jerusalém, né? Capital de Israel, que hoje, na verdade, é Tel Aviv, né? Mas a capital espiritual, Jerusalém, desde aquela época, quando Davi, então, assume o trono, e ele passa 33 anos reinando lá sobre Israel, em Jerusalém. Então, esse livro de 2 Samuel, a narrativa dele são 40 anos, né? É exatamente o tempo do reinado de Davi. Aqui narra toda a trajetória dele, tanto a parte de vitórias, quanto também a sua fragilidade como ser humano, como nós estamos falando aqui. Irmãos, o livro de 1 Samuel até os livros de Crônicas, ou seja, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, mas também depois o livro de Crônicas, que na verdade o livro de Crônicas, 1 e 2 Crônicas, eles narram mais especificamente cada trabalho que cada um dos reis fizeram dentro da monarquia, até o tempo, evidentemente, da ida do povo para o cativeiro. Então, esses livros de 1 Samuel até o final de 2 Reis, eles narram aproximadamente do ano 1100 a.C. até o ano 585, 586 antes de Cristo, evidentemente, quando o povo é levado para o cativeiro, né? Quando então encerra-se o período chamado período monárquico, né? O período chamado monárquico, vamos relembrar, inicia-se com quem, irmãos? Saul, né? Inicia-se lá no livro de 1 Samuel, ele substituindo Eli como sacerdote, como profeta. E aí ele unge Davi, unge Saul. Saul encerra o seu ministério, unge Davi. E Davi aguarda então até o final, até a morte de Saul para assumir então o trono. Que é lá no final do livro de 1 Samuel. Quantos capítulos tem 1 Samuel, irmãos? 18? 31. Então lá no capítulo 31 nós vemos então finalzinho do trabalho de Saul e então o início do reino de Davi. E aí aqui no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, de 2 Samuel a gente vê então toda a trajetória de Davi. Esse livro ele tem, esse 2 Samuel ele leva aproximadamente 2 horas e 15 minutos se você ler ele de uma forma contínua, né? Sem estudar, sem parar para alguma coisa. 2 horas e 15 minutos de leitura. Ele tem 24 capítulos e quantos versículos, irmãos? É, Ana Maria? Ana Maria sabe tudo, né? Quase tudo, né? Ah, ela perdeu a cola, hein? Então tá. Tá certo. Então, 695 versículos. O pessoal está avançando aí. Muito bom, graças a Deus. Então, irmãos, o livro de 1 Samuel, ele leva aproximadamente 100 anos. Esse 2 Samuel leva 40 anos aproximadamente. 1 Reis, 120 anos. E 2 Reis, 270 anos
de narrativa, né, o que foi narrado durante todo esse período. A gente vai dar uma paradinha depois para, se os irmãos quiserem escrever, mas depois dá uma olhadinha no YouTube. Eu acho que dessa vez quase 4 pessoas assistiram, né? Não, foi um pouquinho mais, acho que umas 20 pessoas assistiram, graças a Deus. A gente não busca seguidores, tá, irmãos? Quem tem seguidor é o Senhor, né? Tem um cidadão aí que ontem eu estava vendo, aí tem 150 milhões de seguidores, né? Mas nós não queremos seguidores, nós queremos que as pessoas acessem somente para estudar um pouco, né? O cidadão bateu recorde ontem, 150 milhões de seguidores, um tal de Luva de Pedreiro, né? Que está fazendo sucesso com a opção de bobagem que ele fala, né? Nada contra ele, né? Ele está ganhando o dinheirinho dele e tem muita gente que ajuda. Mas a gente precisa seguir a palavra de Deus, né? Não é o pastor Moisés, eu não quero nenhum seguidor. Eu acho, eu nem vejo isso, mas eu acho que eu tenho uns 10 seguidores. Mas não sigam a mim por conta daquilo que eu sei, porque eu não sei, né? Mas sigam a palavra de Deus. Vejam somente esse trabalho no YouTube. Eu não estou dizendo que não vejam outras coisas, não, mas assistam, para vocês aprenderem também um pouco e também para buscar se aquilo que nós estamos trazendo se está na palavra de Deus, ok? Oi? 27. Muito bom. Tá certo. Então, irmãos, nesse livro nós vemos... Eu queria trazer uma questão aqui, que quando nós lemos aqui em 1 Samuel 13, sobre o reino eterno, né? Tem um cântico aí que o pessoal gosta muito, e eu gosto demais também, que fala sobre o reino sempre eterno, né? Isso, Ele diz assim, olha, os reinos se abalam, né? Como é que é mais? Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer o quê? Tu és o rei. O que mais? Para dizer que tu és, o que mais? O teu reino é sempre eterno, firmado em quê? Então, isso aqui, irmão, não foi achado no botequim também não, nem na revista Veja ou na Rede Globo não, tá, irmãos? Isso aqui foi tirado da palavra de Deus em diversas passagens, né? E aí eu queria, se os irmãos... E legal, aqui já tem. Aí, irmãos, podem colocar aí em Isaías 9, a partir do no versículo 7, tá? É só para a gente ver essa conscientização daquilo que é o reino eterno e não o reino somente de Davi, né? Isaías 9, versículo 7. Está aí já? Cadê? O seu reino... Alguém pode ler aqui bem alto para todo mundo ouvir aqui? Pois é, aqui pode deixar aí, tá, irmão? Aqui está dizendo, olha, o seu domínio aumentará, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. O trono de Davi, quando a palavra de Deus fala aí, irmãos, muita gente inverte as coisas, né? Dizem que é sobre a pessoa de Davi, né? A pessoa de Davi hoje é conhecida mundialmente, graças a Deus, e foi estabelecido nele, na sua posteridade, toda essa questão. Mas ali está dizendo sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, aquilo que foi determinado para o povo, né? E aí para estabelecê-lo, firmá-lo em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, o que, irmãos? Para isso. Então, esta é uma parte desse cântico que as pessoas cantam e não sei quantos entendem que seja da palavra. Coloca aí também Salmos 46, no Salmo 46, no versículo 6. Isso aqui é para a gente perceber o que está contido nesse livro, tá, irmãos? Salmo 46. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se dissolve. Isso aí também está contido. O cidadão que escreveu esse cântico, ele buscou todas essas visões para entender o que estava fazendo, né? Quando traz esse cântico. Em Daniel capítulo 4, no versículo 3, também pode colocar aí. Nós vemos quando anteriormente, eu estou falando Daniel, né? Daniel capítulo 4, versículo 3,
o todo-poderoso Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, quando ele traz o povo lá para o exílio, né? Então, ele tem uma visão de superioridade acima de todos os deuses, conforme ele falava, né? E aí ele manda construir, os irmãos sabem de tudo, uma estátua e tal, e leva aqueles 3 servos lá para jogar na fogueira, né? Todo mundo aqui conhece, né? E aí quando ele percebe que há algo diferente ali, então retira aquele povo e aí ele diz, o nosso reino agora vai ser um reino dominado pelo Senhor. É claro que ele estava vendo naquele instante, talvez por uma questão de entender um pouco quem era o Senhor. Então ele diz, olha, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre. E o seu domínio é de geração em geração. Ele estava profetizando aqui. Nabucodonosor estava falando isso, né? E aí, também no Salmo 145, os irmãos, pode colocar aí, Salmo 145, no versículo 7. Lembrarão tua grande bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. Aqueles povos daquela ocasião iriam se lembrar. Bota no versículo 13 aí para mim. Também. Ainda de 147. O teu reino é eterno, o teu domínio dura para por todas as gerações. Esse Salmo 145, ele fala sobre tudo isso aqui, né? Mas principalmente esse versículo aí, o versículo 7 e esse aqui. O teu reino é eterno e teu domínio dura para todas as gerações. Ele estava falando sobre Jesus Cristo estabelecendo um reino sobre o trono de Davi. Né? O trono que anteriormente foi colocado sobre Davi. Aqui é onde está toda uma questão hoje do povo judeu. Né? Que eles entendem que o trono seria de Davi até todas as gerações. E na verdade não é isso. Daniel 7,14, pode colocar aí? Daniel 7,14. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Pode colocar o outro. Não, agora coloca o 27, tá? Versículo 27. Porque a gente não tem tempo de ler todo, né? O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Então aqui, irmãos, tem só uma parte daquilo que representa também este salmo, esse cântico que nós cantamos aí muitas vezes e que a gente, às vezes, nem sabe de onde veio, né? Quer dizer, não estou dizendo todos, mas alguns cantam mais ou menos e tal, mas é isso que representa, né? É aquilo que é Jesus Cristo hoje, né? Ele está reinando. Entretanto, nós sabemos, quando nós estudamos escatologia, eu creio que o Jorginho trouxe essa questão, que haverá um reino em que não haverá mais lutas, tristezas, dúvidas, problemas, né? Todas as nossas enfermidades foram levadas pelo Senhor quando ele se colocou lá na cruz. Amém, meus irmãos? Então, esse livro de 2 Samuel, ele trata especificamente dessa questão do reino de Davi. Né? Nós, como pessoas, como servos de Deus que fomos conquistados pelo Senhor, que abrimos mão, então, da nossa vida e entregamos ao Senhor, então nós temos o direito, o Senhor nos deu o direito de buscarmos todo o entendimento da sua palavra. Evidentemente que não chegar até Deus, mas a cada dia crescer no conhecimento da palavra de Deus. Crescer e prosseguir em crescer no conhecimento da palavra de Deus, na busca de entender a palavra de Deus. Nós nunca somos autossuficientes. Nós sempre temos mais a aprender. Então, aqui nós temos o autor, é indeterminado, ninguém sabe quem escreveu esse livro, mas possivelmente Samuel ele escreveu algumas partes
anteriores, evidentemente, porque nesta ocasião, depois que ele trabalha com Davi e tal, tempo depois ele morre, e aí ele não tem como escrever depois de morto esse livro, mas ele tinha escritos e foi compilado, então, possivelmente depois lá no tempo do cativeiro, juntamente com, talvez, cresce que, possivelmente Jeremias, ou um pouco antes, Isaías escreveu esse livro. É o que se imagina por conta do estudo. Mas não se tem exatamente uma definição de quem escreveu este livro. Em 2 Samuel, registra a restauração da ordem em Israel, através de Davi. A escolha de Deus para comandar seu povo, a consolidação do reino de Israel em Jerusalém, como centro religioso e político. A aliança de Deus com Davi como base de toda a verdade do reino terrestre. Alguém pode colocar aí em 2 Samuel 7, versículo 1. Esse capítulo, o capítulo 7, os irmãos depois podem ler até o versículo 29, mas vamos ler só. O rei Davi estabeleceu-se em palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então aqui tem o início do reinado então de Davi, tá, irmão? Lá no palácio, lá no local onde ele fez então o seu centro de trabalho. Então, vitória sobre seus inimigos. Ele tem um princípio então ele estabelece. O Senhor lhe havia dado descanso sobre os inimigos, sobre os problemas dele. Então é quando, a partir daí, irmãos, Davi então se estabelece no palácio, quando ele vence uma porção de batalhas, né? E aí que ele relaxa. Né? É aí que começa o problema de Davi. Né? E Deus permite que aconteça isso da vida de Davi exatamente para mostrar a nós que nós não devemos nunca relaxar. Né? Nós não devemos achar que nós somos os tais, né? Aqueles que sabem tudo e que eu não vou mais nem na escola dominical porque eu já aprendi tudo. Né? Eu não vou mais no culto porque o que eu vou aprender no culto? Né? Tem gente que pensa assim. Mas quando nós viemos a um culto a Deus, e aí eu estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque algumas pessoas dizem, nós vamos ficar em casa e ver, nós estamos cultuando a Deus através das lives, ou então do estudo lá não sei das quantas. É muito difícil a gente fazer isso, né? Porque na nossa casa nós temos uma porção de coisas para fazer. Né? E aí você separa realmente um tempo para cultuar a Deus. Este momento que você está aqui, você está cultuando a Deus. Aqui você reúne-se com a tua família para cultuar a Deus, prestar um culto a Deus. Nós estamos aqui cultuando a Deus. É um momento somente para Deus. Nós podemos estudar isso, principalmente no livro de Salmos, no livro dos Salmos, a gente percebe que nós precisamos. É quando Davi dizia, teve uma pessoa que um dia desse, eu estava dando aula ali, e ela disse, olha, não se precisa mais vir à igreja. Ninguém pode me forçar à igreja porque eu cultuo na minha casa. Isso passou, foi lá no passado. Davi dizia, principalmente nos Salmos, ele, alegrei-me quando o quê, irmãos? Ele podia cultuar em casa, né? Conforme ele tinha um palácio aqui. Mas ele dizia, eu me dirijo à casa do Senhor para cultuar a Deus. É importante, irmãos, estarmos juntos. Aqui nós vemos as nossas fragilidades, nossas tristezas, nossas lutas, mas principalmente nós viemos aqui adorar a Deus. Né? Aí nós contemplamos o nosso irmão, que às vezes está passando por lutas, né? E podemos nos solidarizar com eles. Né? E também entender, a irmã Clécia precisa de mim, né? E eu estou junto dela. Eu entendo as dificuldades dela, as lutas, estou dizendo um exemplo, né? Que ela não precisa de ninguém, que ela já é autossuficiente. Né? Ah, é? Então, cada um de nós precisamos uns dos outros. Né? Aqui nós nos vemos, fica na tua casa durante 10 anos e não permita que ninguém vá te visitar para ver como é que você vai ficar. Né? Certamente, irmãos, que nós vamos perdendo a nossa essência, o nosso relacionamento,
a nossa visão dos nossos irmãos, aquilo que os irmãos são para nós, aquilo que nós podemos ser para os nossos irmãos. Afaste-se da tua família, que tu vai ver que tu vai ficar com dificuldades às vezes. Né? Tá certo, irmãos? Então, aqui nós vemos quando Davi ele começa a ter essa dificuldade. A partir do capítulo 8. O pecado e arrependimento, a partir do capítulo 7. Vitória sobre seus inimigos, a partir do capítulo 8 até o capítulo 10, fala todo sobre aquela situação. O pecado e arrependimento de Davi. Aí, a partir do capítulo 13 e capítulo 14. A rebelião de Absalão. Os últimos dias de Davi. Aí, a rebelião de Absalão, a partir do capítulo 15 até o capítulo 19. E os últimos dias de Davi, do capítulo 20 até o capítulo 24. Nós vamos fazer, então, rapidamente, dar uma passada nisso aqui. São características especiais mais importantes no relato de 2 Samuel. Todo o reinado de Davi, onde são narrados os seguintes fatos especiais. A chegada ao poder de Davi, nesse livro, no livro de 2 Samuel. A chegada de Davi ao trono, né, ao reino. Todo o reinado de Davi, onde são narrados os seguintes fatos. Então, a chegada ao trono, ao poder, a tomada de Jerusalém das mãos dos jebuseus, tornando a cidade o centro religioso e político, todo o reino. No capítulo 5, a partir do versículo 6, isso aí acontece. O sucesso espiritual de Davi, nos capítulos 6 até o capítulo 7, o início, né? Sucesso espiritual. Aí a gente vê nesse inteirinho, a gente vê quando Davi chega, ele vem de Hebrom, ele estabelece então todo um trabalho com o trabalho sacerdotal, reestabelece o trabalho sacerdotal, manda trazer a arca para Jerusalém, coloca lá no local que não era o local final, que depois foi construído o templo por seu filho, que ele queria construir, mas Deus não permitiu, né? Porque ele era um homem de guerra, de batalhas. E aí Deus diz, não, você tem as mãos sujas de sangue. E eu vou, então, levantar alguém que vai construir para mim. É quando a gente vê lá, então, o filho dele. Quem era o filho dele, irmãos? Salomão. O filho que Deus mostrou que ele seria sucessor dele. Ele, evidentemente, tinha outros filhos. A gente vê toda uma rebelião dentro da casa de Davi, por conta de uma série de insucessos, de problemas. A oração de gratidão a Deus. Então, a partir do versículo 18 até o versículo 29 do capítulo 7, Davi ele ora a Deus e coloca diante dele. Sucesso militar de Davi, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 19. Pecado absurdo de Davi, adultério, assassinatos. E a gente vê o assassinato de Urias, né? A gente pode ver isso aí a partir do capítulo 11. E no versículo, a partir do versículo 1 no capítulo 11. E a gente vê, a partir do capítulo 12 até o capítulo 20 deste livro, os problemas dentro da casa, então, de Davi. Né? Quais são esses problemas, irmãos? A família, né? A partir do momento em que ele abre mão de toda uma orientação de Deus, e aí ele começa a ter problemas, ele começa a fazer negócios extraordinários, ele começa a relaxar diante do Senhor. E aí um dia ele está, a gente sabe dessa história, porque é a história de Urias, né? Um capitão de exército, ele está lá no seu palácio, e aí ele olha e vê a mulher de Urias tomando banho lá num determinado local, e ele diz, olha, traz ela para mim. E aí ela vem, e é aquela que seria a mãe, inclusive, de Salomão. Né? Então traz aquela mulher, ele tem relações com ela, e aí ela engravida. Né? E aí é um grande pecado. Por isso ele poderia ser morto, de acordo com as leis que nós estudamos lá no livro de Números e Deuteronômio. Né? Ele poderia ser morto por isso. Mas, e aí ao invés de ele ter uma visão de que precisava recorrer a Deus para que fosse perdoado aquele pecado, o que ele faz? Ele tenta encobrir o pecado. Os irmãos sabem disso, né? E ele manda chamar, então, o marido dela, organiza uma festa,
para que o marido se embebedasse, e aí manda que ele fosse dormir em casa com ela, só que ele não dorme, ele vai lá e fica no palácio. E aí quando é de manhã, os servos de Davi chegam e dizem, olha, o fulano aí está aí, olha. Ele não foi para casa. E aí ele manda chamar o cidadão, né, Urias, e ele disse, por que você não foi para casa para ficar com tua mulher? Ele disse, não, porque nós estamos envolvidos em uma guerra santa, né? E aí dá um tapa na cara de Davi, um tapa sem mão, né? Na cara de Davi. Ele disse, não, eu não posso fazer isso. E aí Davi, ao invés de chegar e dizer, olha, acabou a minha vida, não, ele diz, leva esse cidadão e coloca ele à frente da guerra, à frente da batalha. Na verdade, ele estava ali decretando a morte de Urias. Oi? Um abismo puxa outro abismo. É quando a gente comete um erro diante de Deus e queremos encobrir, né? Mas Deus vê todas as coisas. Né? Deus vê e sabe, Ele conhece nosso coração. E aí ele vai lá e manda então ele para frente da batalha, ele é morto. E aí um dia Davi está lá e tal, achando que estava abafando, porque resolveu. A mulher fica grávida, tem o filho morre. E aí ele continua a sua vida, mas vem o profeta e diz, olha, chegou a hora de acertar contas com Deus. Acertar como? E aí a gente vê uma parábola, né? Que o profeta traz para ele. E aí ele diz, esse homem é você, olha. Durante todo o tempo do teu reino você vai ter problemas. Vai viver situações terríveis por conta do teu pecado. Por conta dessa situação. E aí é quando, então, começam os problemas dentro da casa dele. Ele tinha, a princípio, Davi teve 6 filhos, lá em Hebron. Né? E aí o primeiro dos filhos dele, Adonias, depois tem Tamar, depois tem Absalão, a menina, Aminon, Absalão, Tamar e tal. Né? E, por último, depois, então, o filho mais novo, que seria Salomão, que seria aquele que, erradamente, pela lei, deveria substituir, levar à frente o seu reinado, mas antes disso acontecem todos os problemas que Davi construiu, né? E Deus está mostrando então que ele então iria passar por todas aquelas situações que a lei havia determinado, né? E ele diz, olha, as suas mulheres terão relações com seus parentes, né? Na praça pública, diante das pessoas, por conta de um problema. O problema causado primeiro por Aminon e Tamar. Né? Aminon vai, estupra a irmã. Isso dentro da família, dentro da própria família. Né? Exatamente, o que você fez escondido será visto por todos. Né? Deus mandou o profeta falar isso. Então Aminon vai, estupra Tamar. 2 anos depois, Absalão, o outro irmão, vai e mata Aminon. Né? E aí ele foge, porque Davi gostava muito dos seus primeiros filhos. Evidentemente que Davi ele teve mais de 20 filhos, né? Com todas as concubinas e tal. Né? Todos os problemas envolvendo o reino. E aí Salomão foge, porém Davi amava muito Absalão. Né? E Absalão era um homem considerado, sob o ponto de vista estético, perfeito. Né? Um homem lindo, igual o pastor Moisés, assim, mais ou menos. Né? Não, nem tanto, né? Mas... Então, um homem que ele tinha capacidade de liderança também. E aí ele foge. Mas Davi também, ele tinha um grande amor por Absalão. E aí manda chamar Absalão. E Absalão vem e diz, então eu vou estar diante do meu pai. E aí Absalão vem, sai lá de onde ele estava exilado, fica 2 anos aguardando Davi chamá-lo até a sua presença. Porque Davi tinha chamado ele de volta. E ele fica 2 anos aguardando. Porém, dentro do coração de Davi, irmãos, e isso aqui está tudo definido aqui nessa parte, em 2 Samuel. Dentro do coração de Davi havia uma grande mágoa contra
Absalão, mesmo ele amando tanto Absalão, ele tinha uma mágoa. E essa mágoa não deixava que ele tivesse um relacionamento direto com seus filhos. Com o seu filho, principalmente, né? E aí, depois de 2 anos, aproximando-se de 2 anos, o pai não chamava ele para conversar. O que ele faz? Ele começa a organizar, então, uma rebelião. Entretanto, irmãos, quando nós vemos toda essa questão, nós entendemos que Deus endurece, então, o coração de Davi para que ele não receba seu filho. Né? Para que ele pudesse pagar por todo o mal que ele havia feito. Não só à família, mas também ao reino, porque o reino sofria com tudo isso. E aqui tem uma lição, irmãos, que quando um líder trabalha mal com a sua liderança, ele faz com que a igreja sofra também. Eu estou falando no âmbito espiritual. Né? Quando os líderes não trabalham de acordo com aquilo que é estabelecido sobre ele, a igreja sofre, o povo sofre. Quando a liderança não aceita os líderes, os seus líderes, as orientações, a igreja também sofre. Eu estou falando dentro do âmbito espiritual, mas também dentro do âmbito governamental, político, social. Né? E é o que nós vemos, isso tudo acontece hoje também. Né? E aí há dissensões, há trocas, há lutas diversas. Né? E aí, irmãos, quando Absalão então começa a organizar uma rebelião. E aí é quando acontece aquilo que a irmã estava falando, né? Que está lá no Salmo número 3 também. Né? Lá no Salmo 3 a gente vê claramente essa situação. Quando Davi, escrevendo nesse Salmo, ele estava dizendo esse momento em que Absalão resolve então tomar, ele junta o seu exército, entre aspas, né, que não era dele, mas um exército que se rebelou contra Davi, e aí levanta aquele povo contra Davi, e um dia vai avançando para o palácio, e alguém diz, olha, teu filho está vindo aí. Então ele resolve fugir com alguns que estavam com ele, e é quando então ele pula os muros lá daquela localidade, e dormindo no relento, ele ouve as músicas tocadas, e Absalão, então, junto com seu exército, tomando as mulheres dele e possuindo diante de todos. Né? E cumpre-se, então, esta parte. Então, irmãos, Davi, ele vai para o exílio, depois ele volta, Absalão morre, né, morto, e aí é quando ele reassume o trono, e aí dá prosseguimento ao trabalho. Então, irmãos, esse livro de 2 Samuel, ele traz toda essa visão muito. O Davi, ele sofreu demais, não? Por conta de tudo aquilo. Então, ele viu o prejuízo que teve, não só a família destroçada, né? E aí depois a gente vê, inclusive, o próprio Adonias querendo tomar o reino, quando o pai adoece lá no final, o pai já está velhinho, no final da sua carreira, e aí quando Davi chama Salomão, ele entrega o reino, aí Adonias diz, não, o reino é meu, eu tenho direito. Né? Por herança, é uma questão de substituição, sou eu que tenho direito a possuir o reino. E aí, Salomão assume, e manda matar, então, o outro filho, Adonias. E aí, irmãos, é toda uma questão, a visão de que, por conta do pecado, por conta da desobediência a Deus, destroça-se todo um trabalho. Entretanto, aqui tem uma visão de que o reino constituído lá permanece até hoje. Por quê? Porque o reino terreno, assim como lá no princípio, quando nós lemos sobre Adão, né? Adão, ele foi um homem que trouxe, por ele entrou o pecado no mundo. Né? Então, ele foi um homem fragilizado pelo pecado, assim como Davi. Depois de anos, ele torna-se frágil por causa do pecado também, e mostra, então, que o reino seria eternizado por alguém que viria de toda essa linhagem
e que chegaria até Jesus, né? E aí Jesus sim estabeleceria o reino eterno que não tem fim, né? Que seria sempre eterno. Não só eterno, mas sempre eterno. Então, o livro traz algumas características especiais. Vivendo em um sistema monárquico, deveriam seguir a orientação de Deus através dos profetas. Ou seja, Deus estabeleceu o reino, a monarquia, né? Mas ele estabeleceu profetas para que estivessem juntos ministrando no reino. Isto traz uma visão para hoje. Deus estabeleceu uma igreja e estabelece líderes em todas as situações. Quando nós estudamos sobre, principalmente a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, então Deus municiando a igreja de todas as armas que nós precisamos, né? Então, ali nós vemos todos os fundamentos da igreja, para que a igreja possa funcionar perfeitamente. Evidentemente que se nós tivermos a consideração, então, de trabalhar nessa questão, em toda essa questão, e viver conforme a orientação do Senhor, então a igreja ela vai à frente, né? Mas muitos desistem antes mesmo de começar, né? Vivendo em um sistema monárquico, deveriam seguir a orientação de Davi, através dos profetas. Tem início o ministério profético. 10. Aliás, irmãos, eu estou vendo aqui alguma outra coisa. Mas, depois, se os irmãos quiserem ler no Salmo 22, versículo 1 a 51, não precisa colocar aqui não, porque é muito longo, tá, irmãos? São os últimos atos de Davi. Aliás, são os últimos atos de Davi também, lá no último capítulo de 2 Samuel também. Os irmãos podem dar uma olhadinha para poder, então, compreender. Os Salmos 3 e Salmo 51, eles trazem toda essa questão. O Salmo 51 também, né? O Salmo 51 é interessantíssimo. Os irmãos podem ler, principalmente o versículo 5. Dá para colocar aí? Salmo 51, a partir do versículo 1. Só para a gente encerrar esse livro. Salmo 51, versículo 1, até o versículo 5. Ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nós não vamos ler todos, mas os irmãos depois, a maioria dos irmãos conhecem, né? Então, é o arrependimento de Davi. Aqui tem um propósito, irmãos, e a gente vê quando, por conta disso, em diversas ocasiões, também em 1 Samuel, Deus diz, o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele era falível, mas ele reconhecia a soberania de Deus, né? A misericórdia de Deus, a necessidade, nos momentos de lucidez dele, então ele voltava e dizia, poxa, eu pequei contra Deus. E aí tem um dos salmos aí que diz que os seus ossos doíam, né? Quando ele lembrava daquilo que ele fez contra as coisas de Deus e que ele não tinha pedido misericórdia a Deus ainda, né? Enquanto ele não reconheceu o seu pecado, ele adoeceu, os seus olhos doíam. Depois o irmão pode ler o livro de Salmo, são 150, aí os irmãos vão lendo e vão encontrar esse versículo, tá bom? É para os irmãos ficarem com a aguinha na boca, tá? Então, irmãos, o livro de 2 Samuel, ele narra toda essa questão da vida de Davi. O primeiro rei que foi estabelecido, então, que seria da linhagem, traria a linhagem, então, até o Senhor Jesus. Nós vamos ler, então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse livro de 2 Samuel? Então, fala. O livro de 1 Samuel, o de 1 Samuel, ele acontece, ele narra aproximadamente 100 anos, do ano 1100 a.C.,
Pegou? Aí são aproximadamente 100 anos. Depois, o segundo Samuel, ele chega a 40 anos. Narrativa de 40 anos, aproximadamente, tá, irmãos? São poucos anos de diferença. O de primeiro Reis, então, 120 anos, tá? Isso de narrativa, né? E o de segundo Reis, então, 270 anos de narrativa. Isso tudo aí vai do ano 1100 a.C., claro, até o ano 585, quando então o povo é levado ao cativeiro. O livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, ele engloba todo esse tempo, né? É do ano 1100 a.C. até o ano 585, 586, 585, quando o povo é levado, ou seja, aí já o reino do sul, né? Chamado reino de Judá. Que eles ficam, o reino de Judá, o reino de Israel, ele é dizimado aproximadamente 130 anos antes do reino de Judá. Né? E é interessante, a gente vai ver algumas coisas sobre isso, tá, irmãos? Aqui no primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Mas nós vamos tentar trazer, adiantar um pouquinho aqui. Tempo de leitura do primeiro livro de Reis. Nós vamos adiantar um pouquinho, o pastor Ronaldo ele vai assumir depois de 10 e 20. Irmãos, eu queria pedir que os irmãos adiantem um pouquinho o seu horário, aliás, o despertador, né? Para chegar aqui um pouco mais cedo, né? Nós começamos a nossa aula às 9 horas, mas geralmente tem 2 ou 3 aqui, então a gente fica, é evidente que a gente precisa iniciar, mas eu queria que todos pudessem, então, ouvir, né? Aí a gente tem mais um tempo estendido para falar sobre essas coisas. Oi? Então faça logo, pode fazer. Cronologicamente, né? Você está dizendo, não? Sim, são 400 anos entre o livro, inclusive, escrito de Malaquias e qual é o primeiro livro do... Mateus, né? Malaquias e Mateus, né? Sim, sim, sem dúvida. Uma ocasião, há bastante tempo, né? Eu me preocupei com isso porque eu tinha essa mesma dúvida. E tenho ainda, claro. Hoje mesmo eu estava estudando a Bíblia e aprendi uma opção de coisas. Né? Então, todos os dias nós aprendemos. Né? A questão do período interbíblico, e é bom a tua pergunta, que nós não vamos entrar nesse assunto, né? Porque não temos tempo. Mas o período interbíblico foi um período de 400 anos, quase 400 anos, né? Se nós formos estudar na história, buscar lá profundamente, nós vamos ver que Jesus ele nasceu, segundo a contagem, 4 antes de Cristo, né? 4 anos antes de Cristo, segundo a história, né? Isso aí é uma outra questão, que a gente não vai entrar. Mas durante esse tempo, esse período, a partir do momento que encerra-se lá com Esdras, Neemias e também Zacarias e Malaquias, então, a partir daí até o livro de Mateus, nós temos próximo de 400 anos. Esses 400 anos houveram aconteceram muitas coisas. Dentre elas, inclusive hoje nós temos na Bíblia católica, os livros de 1º e 2º Macabeus, né?
os irmãos, alguns conhecem aqui, né? Então, esse livro de 1º e 2º Macabeus, ele relata a história de uma família chamada, eram 5 filhos e o pai, João Macabeu, né? Então, esse pessoal, eles lideraram uma revolta contra o Império Romano e eles ficaram durante aproximadamente 160 anos livres. Eles se tornaram um povo, uma nação livre naquela época, né? Por conta desse povo, os Macabeus. É bem interessante, né? É por isso que foi incluído no cânon, depois que foi feita a reforma, lá em 1500 da nossa era, no concílio, né, da Igreja Católica. Foi incluído por conta disso também. Houve, então, um levante desse povo e eles ficaram livres durante mais ou menos 160 anos. Né? Então, houveram diversas situações que aconteceram junto com o reino de Israel. Principalmente o reino de Israel, né? Porque naquela época o império mandava geral. Né? E aí, durante esse tempo, aquele povo ficou livre. Mas também houveram a criação, e aí foi importante, né? De diversas seitas e heresias. Né? É quando Jesus vem, então, aí tem uma porção de tipos de religiões, entre aspas, né? Que na verdade eram seitas. Então, durante todo esse tempo, o povo procurava alguma coisa aonde se ancorar. Né? É como nós estávamos falando. Nós temos necessidade de Deus. O ser humano tem necessidade de Deus, todos eles. Né? Então, durante todo esse tempo, houveram diversas situações. Aí levantaram-se reinos, levantaram reis, e houveram muitas lutas. Ali, se alguém puder, eu tenho esse livro e é muito interessante, só que é um pouco volumoso e é muito complicado. É de Flávio Joséfo, né? É a história dos hebreus. Né? E Flávio Joséfo foi um sacerdote que viveu, inclusive, no tempo de Jesus. Né? Ele foi um homem que foi convidado também por autoridades para escrever algumas coisas que estavam acontecendo e estudos também sobre épocas anteriores. Então, ali naquele livro define-se uma porção de coisas, estudos profundos, né? Que tem a sua credibilidade. Né? E tem outros escritores também daquela ocasião. Mas o Flávio Joséfo, para mim, é um dos que tem mais credibilidade com relação a essa situação. Então, tiveram guerras, tiveram levantes, mas o principal levante dessa época foi os Macabeus, né? Foram os Macabeus. Mas tem uma opção de histórias que conduzem, então, o povo a quando Jesus aparece, quando Jesus chega, né? Aquele prometido das nações desde o princípio, né? Então, isso é bem interessante também, porque ali nós vemos o cumprimento de uma opção de coisas. Né? 400 anos de afastamento, silêncio de Deus, não trouxe profetas. Né? O povo precisava de alguém. Jesus, então, chega naquele instante, um instante especial. Ali nós vemos a genealogia também conduzindo até Jesus. Né? No livro de Mateus, lá no princípio, a gente vê sobre a genealogia, nós vemos sobre a genealogia de Jesus, trazendo até ali, até José, Maria, né? Quando então Isabel, no caso de João Batista e tal, por ali, né? Mas a gente vê todas essas questões, entendeu, Deus? Não como uma forma cronológica de se contar a história, porque a Bíblia ela não narra esses fatos especificamente, porque o interesse do Senhor é que o povo conhecesse Jesus Cristo, né? Mas existe sim uma história de toda aquela ocasião, tudo o que aconteceu, e tudo culminou para que o povo precisasse da revelação de Deus, buscasse a revelação de Deus. É quando, então, a gente vê também lá no final dos tempos, que eu creio que estamos nos aproximando, né, é que as pessoas procurarão e não acharão a palavra de Deus. Naquela ocasião, cumpriu-se uma parte dessa visão, né? Buscarão e não encontrarão a palavra de Deus. Não encontrarão, não ouvirão a voz de Deus. Né? Foi durante este período aconteceu essa situação. Entendeu, Deilton? Oi. Exatamente. Sim.
Exatamente. É. Ou não? Exatamente. Então o Senhor ele vem trazendo então uma amostra de tudo aquilo que está acontecendo e o futuro. Né? Muito bem. Tá certo, irmãos? Nós gostaríamos de estudar um pouquinho sobre o período interbíblico, mas não temos muito tempo para isso. Depois a gente pode fazer isso aí. Eu vou fazer uma classe separada ali, só para 2 pessoas depois. Quem quiser pode assistir e tal, né? Mas temos as nossas classes. Ok, meus irmãos? Então, é exatamente isso. O povo precisava ter fome e sede do Senhor, né, de Deus. E aí eles tiveram. E aí, quando Jesus vem, então, acontece algo extraordinário. Então, o livro 1 Reis, ele trata, a leitura é aproximadamente 2 horas e 35 minutos, é o 11º livro, né? Por falar nisso, tem algumas pessoas, só uma pessoa me mandou, já me trouxe o nosso estudo, aquele trabalho que nós mandamos fazer, é que ela está com um pouquinho de pressa que vai ter bebê, né? Oi? Deixar tudo no esquema já, né? Mas eu estou aguardando, irmãos, e eu vou cobrar. Então, nós estamos estudando o 11º livro, que é o livro de 1 Reis. Ele tem 22 capítulos. E quantos versículos, irmãos? 817. Ela, viu? Ela te passou hoje. 817 versículos. Esses acontecimentos são narrados entre o ano 970. Quer anotar aí, Clécia? E 850, aproximadamente 120 anos de narrativa. O livro de 1 Reis, tá, irmãos? São aproximadamente 120 anos de narrativa, ok? O autor também é desconhecido, possivelmente pode ser Jeremias ou Ezequiel. Eu acredito mais que foi Ezequiel lá no exílio, né? Ezequiel, os irmãos sabem que ele foi um dos que foram levados juntamente com Daniel. Jeremias não foi para o exílio, ele ficou lá em Jerusalém na época, mas foi na época do exílio, né? E Daniel, Ezequiel, eles estiveram lá no cativeiro, né? Ezequiel, ele trabalhou o tempo dele todo de ministério, foi no cativeiro, ele perdeu a esposa dele também na guerra, mas isso aí é uma outra conversa, né? Nós não vamos tratar agora. Então o autor é desconhecido. Como 1º e 2º Samuel, este também, juntamente com o 2º Reis, eram apenas um livro, como nós falamos, né? A data aproximadamente da escrituração deste livro, ou seja, da compilação, é aproximadamente do ano 580 e 550, que foi justamente no período lá em que o povo estava no cativeiro. Foi nessa época que ele foi, então, compilado. O livro 1 Reis abrange um período de aproximadamente 120 anos de relato. Tem início com a morte de Davi. Aí a gente vê lá no finalzinho do livro de 2 Samuel, quando Davi morre, então tem início então, a escrituração do livro de 1 Reis. A primeira parte trata da chegada de Salomão ao trono. A seguir, o crescimento até o apogeu com sucesso. E a gente vê, então, Salomão assume, e aí tem um crescimento rápido, né? O Senhor trabalha tremendamente na vida dele, porque ele também foi aquele que deveria seguir o trabalho iniciado por Davi. Com paz, ou seja, tudo que foi realizado no princípio do reino de Salomão, em todas as questões, ele foi vencedor. Né? E é bem interessante isso. Né? Quando a princípio, ele busca do Senhor a orientação e, evidentemente, Deus está cumprindo também uma promessa desde o princípio e depois sobre Davi para dar prosseguimento a esse trabalho. A seguir o crescimento até o apogeu com sucesso, com paz, poder e glória, como também a construção do templo. Né? Nós vemos então a construção do templo. Salomão ele se preocupou e foi bem interessante. Aí lá no livro de Flávio Joséfo fala também sobre a construção do templo. É algo fantástico, maravilhoso. É uma obra que eu creio
que, apesar da grande tecnologia hoje existente, jamais foi feito algo tão maravilhoso quanto foi feito o Templo de Salomão. Talvez não em comprimento e tal, porque hoje nós vemos grandes construções, mas na fidelidade dos ajustes de cada detalhe, de tudo aquilo que foi feito, que foi projetado não por Salomão, foi projetado pelo Senhor, né? É algo maravilhoso, né? Todos os detalhes de toda a construção, as medidas, as cores, os materiais empregados, principalmente o ouro, né? A madeira com que foi construído, é algo realmente fantástico, maravilhoso. Se os irmãos quiserem ler algo bonito, mais bonito do que a revista Capricho. Alguém já leu a revista Capricho aqui? Eu lia, quando eu era criança, eu lia, eu gostava, achava legal. Não era bonita, irmã? A Renileide acho que leu também, né? Leu. A Clécia também. Mas eu gostava dessas leituras, né? Era bom. Mas é muito linda essa história sobre a construção, então, do templo. O pastor Ronaldo está por aí? Daqui a 5 minutos eu passo para você, pastor. Então, esse livro ele pode se dividir. Então, a forma como foi construído, inclusive depois o palácio dele, né? É bem interessante também. Mas primeiro ele fez. Irmãos, é tão interessante a construção desse tabernáculo, do templo de Jerusalém, que lá não se ouvia bater pregos como a gente bate hoje, né? Não se ouviam barulhos, porque tudo era feito fora, trazido e montado naquele local para que não houvesse barulho, né? Era tudo encaixado, exatamente. Então, isso tudo representando, irmãos, trazendo como um ato profético ao reino de Deus, né? Ao reino de Cristo, né? A perfeição de Jesus Cristo. É bem interessante isso, né? Não havia barulho, é um negócio bem interessante. Me parece que foram 10 anos, eu não lembro bem, mas parece que foram 10 anos de construção, não tenho certeza disso, tá, irmãos? Então, esse livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte trata da chegada de Salomão ao trono, a seguir o crescimento até o apogeu e tal, né? Então, também a construção do Templo de Jerusalém, tudo ocorrendo durante os primeiros 20 anos do seu reinado. Durante a primeira sessão da vida de Salomão, então, foi feito todo esse trabalho, né? Até o capítulo 10, no caso do capítulo 10 de 1 Reis, foi todo realizado esse trabalho. A partir do capítulo 11, os próximos 20 anos do seu reinado, tem início o declínio do reino, né? E aí é quando começam os problemas, novamente, né? Novamente. Pois não. A ovelha vermelha? Eu costumo ver a ovelha branca, né? Não, tá bom, eu vou dar uma olhadinha também. Eu não ouvi falar, tá, irmã? Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu estou brincando, tá, irmã? Mas, sim. Eu vou dar uma olhadinha, tá, irmã? Tá certo? Quando Salomão entra em decadência espiritual, a partir de então dessa ocasião, permitindo que a poligamia trouxesse a idolatria e, consequentemente, a desintegração de toda a nação. E aí a gente vê, irmãos, que Salomão ele teve muitas mulheres. Ele teve aproximadamente, quantas mulheres? Rodrigo sabe, quantas? Dele mesmo. 300, aproximadamente 300 mulheres. E quantas concubinas? 700 concubinas. Ele tinha mais ou menos 1000 mulheres. É difícil, né? Oi? Oi? Pois é. O cara era difícil, né? Agora, por toda essa questão, pois é, né?
É, diz a história que todos os dias chegava alguém e dizia, olha, está aqui para ele, né? Alguém que podia entrar na presença dele, chegava e dizia, qual o nome de fulano? Ele, tal. Qual o nome? Porque, dos filhos que iam chegando, né? Imagina, era complicado o negócio, né? Aí, então, por conta disso, irmãos, o princípio da derrota do reino começou aí, né? Porque quando ele trazia uma das mulheres, então ela dizia, olha, eu tenho, e aí, principalmente aquelas com quem ele realmente assumiu um compromisso, né? Porque tinha as concubinas, que era lá do seu harém e tal, e estavam lá, ele trazia, essa é minha e tal, mas, né? Mas principalmente aquelas com as quais ele era mais chegado, ele fazia acordos, ou seja, permitia que elas trouxessem todo o arresto, né, dos casos dela, os problemas, e principalmente da idolatria, né? E aí elas diziam, eu quero que estabeleçam, se fosse hoje, seria um templo lá num determinado local, para adorar o meu Deus, né? E aí ele dizia, ok, fechou, né? Porque ele já tinha perdido a visão de Deus, né? E aí chegavam outros e diziam, olha, constrói uma estátua para mim lá num determinado lugar e quem quiser vai adorar essa estátua. E aí foi crescendo o negócio de tal forma que começou a entrar realmente o trono em decadência, né? Por conta disso aí. E a gente vai parar por aqui por conta do tempo. Pastor Ronaldo.